Dessa vez eu tô aqui na cozinha da Belo Brigadeiro com o Thiago, porque nós vamos aprender a fazer uma coisa muito gostosa e ensinar para vocês. Confesso que eu estava muito ansiosa para poder fazer essa gravação, porque assim, eu sou uma fã demais da Belo Brigadeiro. É uma confeitaria muito conhecida na cidade de Cubatão e muito gostosa. Seja muito bem-vindo ao Feito em Casa, Thiago. Eu espero que você curta o nosso bate-papo. Muito obrigado, é uma honra tremenda estar participando do TV Câmara Cubatão e de saber que os doces da Belo Brigadeiro estão sendo reconhecidos aqui na nossa cidade cada vez mais. É uma gratificação muito grande estar mostrando para vocês um pouco da nossa cozinha, das nossas receitas, para poder adoçar a vida de vocês também. Olha, eu já vou começar te fazendo uma pergunta, que é: por que do nome Belo Brigadeiro? Então, é uma história um pouco engraçada. Eu era uma criança meio levada, né? E nas minhas férias de 2009, fiquei de castigo. E minha mãe era uma fã muito grande do Belo. E um dia eu tô pensando no nome da confeitaria, eu queria associar alguma coisa com brigadeiro. Que até então, o primeiro nome foi Doce Brigadeiro. E eu pensando nessas minhas férias, pensando na minha vida, aí veio o nome, por conta que a minha mãe era muito fã do Belo. Aí eu associei Belo com Brigadeiro, aí nasceu a Belo Brigadeiro. E como nasceu a Belo Brigadeiro? Então, eu trabalhava em uma confeitaria, em São Vicente ainda. Ali eu ingressei no mundo. Aí eu fiquei curioso, né, porque as pessoas falavam que era um trabalho muito incrível. Aí eu não tinha certeza ainda do que eu queria fazer. Aí eu peguei e fiz uma formação básica de confeitaria. Aí dali eu iniciei meu sonho. Aí eu comecei a me aperfeiçoar nas minhas receitas, usei bastante minha família de cobaia. Pra ser sincero, meus primeiros bolos pareciam uma pedra, era muito duro. Mas com persistência, saiu e deu tudo certo. E hoje em dia somos um grande sucesso na cidade de Cubatão. E Thiago, como foi começar a vender os seus doces, né? Sair da casa, sair dos cobaias Sim. e mostrar para o mundo? Então, foi um trabalho Foi com muita dificuldade, porque no começo eu tinha muita vergonha de estar apresentando meu doce para outras pessoas, sair vendendo de porta em porta. No começo eu tive muito incentivo de várias pessoas, principalmente da minha mãe. Ela me incentivou muito, porque de tarde eu não fazia nada na parte da tarde. E ela falou pra mim: Thiago, já que você não tá fazendo nada, seus doces são tão bons, passa na rua vendendo. Aí eu fiquei ainda com muita vergonha, mesmo assim eu fui e persisti. Criei coragem, comecei a passar de porta em porta, ia da Vila Natal até o centro da cidade de Cubatão andando, vendendo. E aos poucos fui perdendo a vergonha, comecei a ganhar clientes, fidelizei eles também comigo com a Belo Brigadeiro. E assim foi acontecendo aos poucos. E para chegar até aqui, como foi? Olha, foi uma história muito difícil, de altos e baixos, porque a gente empreender em si, no mundo que a gente vive hoje, não é muito fácil. A gente tem que ter muita persistência para a nossa caminhada, para a gente alcançar os nossos sonhos, porque se a gente for olhar para as diversidades, a concorrência também, né? O que vem acontecendo no nosso mercado também, a elevação, a oscilação de preços, acaba sendo muito desanimadora, porque no começo a gente nem lucro tem para a gente poder conseguir se manter. Tudo que a gente ganha, a gente já reinveste nos doces para poder conseguir manter, né, tanto a nossa confeitaria, qualquer ramo que a gente esteja trabalhando. No começo não foi muito fácil, não é fácil até hoje, porque todo dia a gente aprende um pouco com o empreendedorismo, a nossa confeitaria no dia a dia, e a gente vai aprendendo com o longo do tempo. Digo para vocês que não é fácil, mas a gente vai levando a cada dia um pouco mais, aprendendo, absorvendo o que acontece ao nosso redor e tirando de lição. E que dica você dá para quem quer começar a empreender? Para quem quer começar a empreender, gente, estudem bastante. O que eu aprendi muito na Belo Brigadeiro, para a gente manter a nossa confeitaria de pé, é uma boa administração e precificação certa. Porque não adianta de nada você vender bem os seus produtos e não estar com o preço certo, porque devido a isso, você vai estar dando uma quebra no seu caixa, por conta que o seu produto não vai estar com a precificação certa e você não vai conseguir se manter, se erguendo ao longo do tempo. E assim, como foi que você começou? O que você tinha na sua casa quando você falou assim, não, agora eu vou começar a vender? Qual foi o primeiro passo? O primeiro passo foi comprar as espátulas e as panelas para poder mexer nos brigadeiros, porque para a gente entregar um produto final de qualidade, a gente tem que começar com os produtos muito bons. Sempre trabalhei com espátula de silicone, panelas de fundo grosso para poder manter a qualidade do brigadeiro, para ele ter o tempo de cozimento bom, para ele poder entregar uma qualidade final muito boa, para ficar bem macio, brilhoso, para quando o cliente for comer falar, nossa, isso aqui está muito bom.
Qual era o seu cardápio quando você começou lá atrás e como está hoje? Então, quando eu comecei somente com os brigadeiros gourmet e só tinha somente 3 sabores. Tinha o brigadeiro gourmet, o tradicional, bicho de pé e nenhum com Nutella. Aí, conforme foi passando o tempo, eu precisei abranger, né, para poder agradar mais o meu público. Aí, dos brigadeiros, nasceu também a quiche de frango, nasceu as fatias de bolo também, os copos da felicidade, os brautinhos, as nossas diversidades de tortas também. E hoje temos vários cargos-chefes na empresa. Um deles, que é o que mais vende, é o brautinho de morango. Ele vai brownie, ninho, Nutella e morangos também. A nossa torta banoffee, que ficou bem conhecida na cidade de Cubatão. Temos também o nosso mini vulcão de cenoura, que está número 1 do ranking de vendas. Temos nossos vulcões dos amores também, do grande, que serve de 8 a 10 pessoas. E esse daí ele serve para qualquer ocasião. Todo mundo pede para aniversário, final de ano, confraternização, um café da tarde e assim vai indo. A Belo Brigadeiro, podemos dizer que ela está em qualquer horário do seu dia, só basta você adequar ele. Aí você agrega na sua tarde, adoçando, para poder melhorar o seu dia. Você lembra da sua primeira venda? Lembro sim. Minha primeira venda foi ainda quando eu morava em São Vicente, foi para os mais conhecidos, né, porque eu tinha muita vergonha. Aí eu peguei, fiz meus brigadeiros, estavam todos destronchados, que no começo eu não sabia nem dar um ponto no brigadeiro direito. Aí eu peguei e fui oferecer, eu falei, pessoal, comecei a vender brigadeiro. O pessoal até desconfiou, você está vendendo brigadeiro? Eu falei, sim, estou vendendo brigadeiro. Aí eu peguei e fui, mostrei para meus conhecidos, meus amigos mais próximos, e eles compraram, e dali já deu certeza, porque eles compraram e gostaram e pediram mais. E tem algum fato curioso sobre a Belo Brigadeiro? Olha, curioso que eu aprendi muita coisa errada, principalmente nas primeiras encomendas. Eu anotava, né, meus pedidos na minha agenda psicológica e muitas das vezes o cliente me chamava na parte da tarde ou meia hora antes de pegar o bolo. Ah, Thiago, meu bolo tá pronto? E eu, que bolo? Aí olhando a conversa do WhatsApp e subia, cadê que eu fiz o bolo? Não lembrava. Eu não sei como eu fazia fada madrinha e conseguia fazer um bolo em cima da hora. Já colocava o bolo na batedeira, já mexia o brigadeiro na hora na mão, tacava o bolo no freezer e entregava o bolo pro cliente, dava tudo certo no final. Hoje você já tem uma equipe, um preparo para te ajudar? Sim, hoje em dia, graças a Deus, tem a minha equipe, né? Como é a famosa frase, a gente não chega a nenhum lugar sozinho. Graças a Deus, tenho todos os meus colaboradores que me ajudam na parte da produção, na parte da entrega, do delivery, também na parte da administração. E vai todo mundo crescendo junto, todo mundo se ajudando. Hoje em dia eu não sou 100% responsável pela produção, tenho a minha equipe da cozinha que faz boa parte de tudo. As meninas trabalham bastante, entregam tudo da forma que meus clientes esperam e eu também. Tenho a minha equipe do delivery, os motoboys, que fazem a entrega perfeitamente, a nossa atendente também e o rapaz da administração. Olha, gente, por incrível que pareça, o Thiago ele tem apenas 22 anos, já tem essa história. Sim. Como é para você conquistar tantas coisas com tão pouca idade? É muito gratificante olhar de fato pelo cenário, né, que nós vemos ao nosso redor. Eu com essa idade, tá com essa responsabilidade toda, tá fazendo a gestão de uma empresa, cuidando dos colaboradores, da divulgação também. Confesso que tem dias que eu sento e paro e penso assim, meu Deus, eu estou fazendo tudo isso mesmo com 22 anos e a prova disso é meus clientes e isso que está acontecendo. E como foi para você lidar com as vendas durante o período da pandemia? Então, foi um período muito delicado, né? Confesso que todos nós fomos pegos de surpresa e a gente teve que se adaptar em cima da hora, correr atrás de máscara, de álcool em gel, se adaptar às normas da saúde, né, para não poder ocorrer nenhum incidente, né, tanto com os colaboradores como com os clientes também. Sempre estar usando máscara, passando álcool gel corretamente, para poder manter a qualidade e a saúde dos nossos clientes também e dos colaboradores. E hoje, o que é a Belo Brigadeiro para você? Hoje a Belo Brigadeiro é uma realização de um sonho, de eu estar vivendo tudo isso, tá caminhando aos pouquinhos, né? Porque a gente que vive do empreendedorismo, a gente vive tudo aos poucos, porque a vida não é uma mágica, né? A gente não bate na cabeça e as coisas acontecem. A gente vai se adaptando aos processos, conforme está acontecendo a situação ao nosso redor, mas hoje em dia é muito gratificante. Ver tudo que eu plantei lá em 2019 está acontecendo hoje em dia. E quais foram os desafios
E os resultados da pandemia? Então, os desafios da pandemia foi a gente se adequar, né, a tudo que estava acontecendo, tá usando máscara. E a gente que trabalha na cozinha, né, às vezes é meio abafado pra gente estar de máscara e estar trabalhando com comida. Mas teve os fatores ruins e teve o lado bom. A Belo Brigadeiro cresceu muito também durante a pandemia, devido às pessoas estarem mais em casa, estarem mais sentadas na internet. E a pandemia foi um fator que foi até bom pro delivery, que acabou crescendo muito. Várias empresas cresceram através disso, pelo fato das pessoas estarem mais ligadas na internet, mexendo mais no celular. Aí bate aquela vontade de comer um docinho quando a gente está em casa, né? E devido a isso foi um fator exponencial para poder crescer a Belo Brigadeiro. Você precisou colocar algum limite entre a sua vida pessoal, suas finanças pessoais e também as questões da Belo Brigadeiro? Então, eu cheguei a colocar o limite tem pouco tempo, porque até então, quando começou toda a história, eu morava no mesmo local que eu trabalhava, eu falava que era o zelador da Belo Brigadeiro. Eu tinha um quarto para mim e todo o demais espaço era somente para Belo Brigadeiro. E ao longo do tempo, né, fui planejando e consegui me separar da empresa. Hoje em dia temos um espaço próprio para Belo Brigadeiro e eu tenho minha residência em outro local. E a questão de precificação, como funciona? Então, a questão de precificação, eu tenho uma tabela no Excel, que nós lá colocamos a porcentagem de lucro, tudo que nós gastamos nos nossos insumos, leite condensado, creme de leite, chocolate. E a gente coloca também o salário dos colaboradores, tudo que a gente gasta em geral, para isso virar todo um contexto para a gente colocar no preço final do produto. E qual a importância de ter essa tabela, de ter essa organização? Então, essa tabela é muito importante para que a gente tenha a empresa em si, né? Porque a gente tem a precificação errada nos nossos produtos, a gente vai ter uma defasagem muito grande. Porque a gente vai estar vendendo algo muito barato e daí a gente vai conseguir tirar o lucro para a gente poder conseguir se manter, pagar os nossos funcionários, fazer os nossos planejamentos também. E qual é a época do ano em que as vendas bombam? Ai, gente, a minha época preferida, a Páscoa. A Páscoa e o Natal são as melhores épocas de venda para Belo Brigadeiro. E para qualquer empreendedor, né? Para qualquer empreendedor, chocolate, falou chocolate, está todo mundo de olho querendo comer. Já está se planejando para Páscoa? Sim, já estou me planejando, não vejo a hora de chegar e aguarde que vai vir uma novidade muito boa na Páscoa. E o que você vai ensinar pra gente hoje? Hoje eu vou ensinar para vocês algo muito famoso aqui na Belo Brigadeiro, que é o que mais sai em nossos produtos, a calda de ninho. Para vocês agregarem numa receita de final de ano, em uma festa, para poder chegar arrasando naquele lugar quando você for levar sua sobremesa. Então vamos lá? Vamos sim. Vamos, gente, que eu tô muito ansiosa para poder aprender e eu espero que vocês também estejam. Já já a gente volta com Feito em Casa. E estamos de volta com Feito em Casa. Agora eu coloquei até uma touquinha porque eu vou aprender com vocês a como fazer a famosa calda de ninho para um bolo vulcão. Vem comigo! Já tem aqui na panela? Então, aqui nessa panela eu já tenho o leite condensado, o creme de leite e o leite em pó também. Essa panela aqui, ela é a história da Belo Brigadeiro. Essa foi a nossa primeira panela que a gente comprou para poder estar fazendo os brigadeiros, que a gente sempre fez tudo à mão. Ao pouco do tempo a gente modernizou, compramos as panelas que faz os brigadeiros sozinho, mas a Belo Brigadeiro começou tudo aqui nessa panela, a gente mexendo lá na mão, fazendo todos os recheios, tudo manualmente mesmo. E aí, quantas colheres de leite em pó? Tem 6 colheres de leite em pó aqui, para 2 caixinhas de leite condensado e 2 caixinhas de creme de leite. E tem que ser o leite condensado, né? Não pode ser aquele composto. Sim, verdade. Tem que ser coisa boa para poder entregar um resultado bom. Então, beleza. Aí agora a gente faz o quê? Ó, eu termino de mexer aqui, de misturar o leite em pó com o leite condensado e o creme de leite. Aí por que tem que mexer?
para que o leite em pó ele possa dissolver e não ficar nenhuma pelota no recheio também. Para quando você for comer a calda, ela tá aquela calda bem lisinha e bem brilhosa. E não vai manteiga? Não, a gente não coloca manteiga não, porque pelo fato de a gente estar mexendo na mão, o brigadeiro ele pode espirrar muito. Ele já espirra sem a manteiga e com a manteiga ele ajuda a espirrar mais. Aí para poder evitar umas queimaduras no braço, né, a gente optou por não colocar a manteiga. Nossa, essa dica eu não sabia, hein? Sim. Essa eu não sabia. E essa foi a primeira panela da Belo Brigadeiro. Você contou pra gente, né, que tem até seguro, ela é tão especial assim. Então, quando eu comprei ela a primeira vez, eu fiquei tão assim eufórico que eu coloquei até seguro na panela, com medo de quebrar, né? Porque a gente trabalhando na cozinha sempre acontecem imprevistos, com medo dela cair no chão e rachar. Aí eu peguei e coloquei um seguro, porque era um bem muito especial pra mim. Foi o primeiro item de estar mexendo nos nossos recheios quentes, né? Aí eu fui e coloquei um seguro caso acontecesse alguma imprevista. E assim, o pessoal tá aprendendo a fazer a cobertura de ninho. Sim, mas sim. caso queira fazer com chocolate, é o mesmo passo? Gente, com chocolate, você só agrega o chocolate amargo ao leite, da preferência da pessoa. Você coloca 100 gramas de chocolate e 2 colheres de cacau em pó, que fica uma calda de brigadeiro gourmet também maravilhosa. E aí, Thiago, fala pra gente o que a gente tem aqui. A gente tem aqui um pão de ló de massa branca. Para quem quiser fazer a calda em casa e fazer alguma coisa para colocar a cobertura, pode ser qualquer tipo de bolo feito em casa, conforme o querer da pessoa que está assistindo a gente. A gente escolheu aqui o pão de ló branco da Belo Brigadeiro e foi a critério de vocês. Certo. Você vai molhar ele? Sim, sim. Então, acho que as pessoas estavam se perguntando para que era essa faca. Para poder molhar melhor o bolo, a gente vai fazer uns furos, tá bom? A gente começa em uma ponta, vai a outra ponta também, mais uma ponta. E no meio dessas pontas que a gente fez, a gente faz mais um furo, para o bolo ficar bem molhadinho para quando a pessoa for comer. E eu ia te perguntar o porquê de estar ao contrário a faca. Ah, então a gente deixa a faca ao contrário por conta que fica melhor os furos do que fazer assim. Se a gente furar com a ponta da faca, ó, a gente pode ver que praticamente não faz diferença nenhuma. Com o furo, a gente coloca e faz um buraco melhor para poder o leite se absorver pela massa e o bolo ficar bem mais molhadinho. Anota essa dica, gente. Aí eu vou molhar o bolo para vocês, tá bom? Vocês deixam a caixinha do leite ou o próprio negócio para poder molhar assim em pé. Vocês passam uma camada assim em volta primeiro, porque se vocês forem apertando muito forte, o leite vai escorrer sobre o bolo todo. Aí eu joguei essa primeira camadinha, já deu uma absorvida, né? Aí eu jogo novamente e vou dando volta, vou pensando na vida, como esse bolo vai ficar gostoso e assim eu vou indo. E não tem limite de... Não, molha o gosto da pessoa. Pronto, aqui já molhei meu bolo, ele tá bem molhadinho. E vou colocar também o ingrediente para poder fechar ele com chave de ouro. Mas antes, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é a temperatura do leite? A temperatura do leite pode ser temperatura ambiente, pode ser gelado, ou até mesmo leite quente. Vai da preferência da pessoa. Querer comer o bolo quente, temperatura ambiente, ou o bolo gelado também. E também o tipo do leite pode ser qualquer um. Qualquer um, leite integral, leite desnatado, leite sem lactose, caldas também, caldas de laranja. Fica a preferência da pessoa. E eu vou te fazer uma pergunta sobre como desenformar o bolo, a temperatura certa para não ocorrer de solar, ficar maçudo. Então, gente, tome muito cuidado quando for desenformar o bolo. Sempre confere se o bolo tá quente para não poder queimar onde vocês. É sempre bom um auxílio num paninho de prato para poder pegar assim e virar o bolo também. E para o seu bolo não solar, é sempre bom você ficar de olho na quantidade de fermento e na temperatura do forno. Porque se a temperatura estiver muito baixa, seu bolo pode vir a solar, ele ficar mais durinho, ficar mais baixo. E o fermento também, se você colocar muito fermento, o seu bolo pode vir a transbordar, ele transborda e ele abaixa. E devido a isso ele acaba ficando duro também. Aí, posso abrir, né? Isso. Explica pra gente o que é que você vai colocar o seu toque especial. Então, o nosso toque especial é o creme de avelã, que a gente coloca aqui no meio do bolo, para quando a pessoa cortar, vir aquele creme de avelã gostoso junto com a nossa calda de ninho, para poder fechar o paladar com a chave de ouro, tá bom? Vou colocar aqui pra vocês. Eu pego uma colher bem cheia e vou colocando a gosto. Coloco aqui, ó. Coloquei uma. Uma dica pra vocês. Eu pego a ponta da colher e dou uma afundadinha pra poder ficar bem recheado. Quanto mais creme de avelã, mais gostoso fica. E aí a pessoa ela pode substituir, por exemplo, por um doce de leite? Sim, pode substituir. Inclusive fica uma delícia também. Coloquem doce de leite.
beijinho também. A pessoa pode brincar na confeitaria e fazer o gosto que ela preferir. Pronto, aqui eu já coloquei o creme de avelã no meio. Falta só a nossa cobertura de ninho. Que a gente vai aprender agora. Sim, vamos aprender agora. Qual é o passo a passo de colocar o brigadeiro no fogão? Então, a gente já colocou aqui todos os nossos ingredientes, né? E agora eu levei ao fogo e estou mexendo. É sempre bem importante você deixar seu brigadeiro no fogo baixo para que ele não venha espirrar e você perder o ponto também da sua calda. E sempre está mexendo bem. Você pega a sua espátula, afunda bem ela no fundo da panela e vai fazendo movimentos circulares e passando constantemente na lateral da panela, para o brigadeiro não vir grudando e grudar no fundo e ficar com aquele gostinho de queimado, né? Então você mexe bem, bem, bem. É sempre bom também você fazer um movimento em 8, para o seu brigadeiro estar sendo bem mexido, com a espátula pegando sempre bem no fundo, para não poder grudar. E quanto tempo mexendo? Ó, fica em torno de 15 a 20 minutinhos. Sempre em fogo baixo. Sempre fogo baixo, mexendo bem, para essa calda ficar bem brilhosa e bem lisinha, sem nenhuma pelota de leite em pó. E vai mexendo, mexendo, mexendo. Sim, mexendo, mexendo. Quer aprender a mexer um pouco? Chamar a formiguinha pra fazer doce. Peraí, gente. Ó, deixa eu te mostrar novamente, tá bom? Você pega a espátula, você afunda bem ela na panela e vai fazendo movimentos circulares. Você faz sobre a panela toda e você passa sobre as laterais também, tá bom? Fica à vontade. Ó, vale lembrar que a gente tá aqui numa segunda-feira chuvosa, com esse cheirinho de bolo e também cheirinho de brigadeiro, gente, não tem coisa melhor. Sim, e para poder, né, num dia chuvoso ou qualquer horário, qualquer data específica, você pegar uma calda quentinha e colocar sobre o bolo, vai ficar muito melhor para poder alegrar o seu dia. E ainda mais um brigadeiro de ninho fresquinho, fecha o dia com chave de ouro para você. Ai, gente, tá sendo uma tortura, mas tá sendo muito bom. Não, eu tô aqui descansando um pouco, porque não é fácil. 4 anos de Belo Brigadeiro, deixando um pouco aqui na produção pra vocês. Tô aprendendo aqui, ó. Tá fazendo direitinho, tá fazendo direitinho. A Raveninha tá na cozinha, fazendo feito em casa para vocês. Sim, a panela influencia muito. Se você pegar uma panela de fundo fino, seu brigadeiro vai grudar assim com uma facilidade que você nem vai imaginar. Quando você for ver, seu brigadeiro já está queimando, ficando aquela parte amarela no fundo, que não fica legal no sabor final. E tem diferença na escolha de colher? Tipo, colher de pau, colher de metal? Sim, tem uma grande diferença. Em si, o trabalho com a espátula de silicone, pelo fato dela ter ela dobra muito fácil, fica muito melhor para poder estar mexendo, ela tá passando em todos os cantos da panela e tá dissolvendo todos os ingredientes da receita também. Mas você mexendo com a colher de pau, de ferro ou com a própria colher mesmo, você não vai conseguir mexer constantemente a receita e não vai estar pegando por toda a parte do fundo, porque a espátula ela é própria para isso. Para quando você está passando ela sobre o fundo da panela, ela está mexendo sobre a panela toda durante o mesmo tempo que você está fazendo os movimentos circulares. Mexe de forma constante. Sim, sim, tem que mexer sem parar em fogo baixo para o seu brigadeiro não grudar ou sair empelotado. Ai, brigadeiro é tudo de bom, né? Sim, sim. Ai, eu gosto dele quente também com morango, fica muito gostoso. O de ninho? O de ninho. Ninho, brigadeiro gourmet também. E qual a diferença da questão do brigadeiro gourmet pro brigadeiro de panela? Então, o brigadeiro gourmet mesmo, digo no caso de chocolate,
A diferença é que ele vai o cacau em pó e vai o chocolate, e o de ninho vai o leite em pó, o leite condensado e o creme de leite. Essa é a diferença. A diferença vai tanto como na cor e como no sabor também. O de chocolate, você vai sentir mais o gosto daquele chocolate, o gosto da barra, você comendo uma barra mesmo. E o de leite em pó, você vai sentir um gostinho mais assim de leite no final, que ele combina super com qualquer tipo de fruta. A minha expectativa daqui pra frente, né, é ramificar a Belo Brigadeiro. Meu sonho é ter uma Belo Brigadeiro em todas as cidades, para todas as pessoas conhecerem a magia que são os nossos doces, para poder alegrar a vida de cada um. Você já teve alguma história, assim, que a gente vê muito de empreendedores, né, de alguém chegar e falar assim, olha, você com a sua história, você me inspirou, você me ajudou, seus doces me inspiraram, me ajudaram, teve alguma história assim? Sim, já tive. Uma vez eu voltando de um fornecedor meu, né, eu tava colocando as coisas no carro, uma menina veio e me falou: nossa, Thiago, eu sou sua seguidora, eu sou sua fã, você inspira muito, através dos seus doces eu comecei a fazer também, não só ela, como um rapaz também, que mora aqui na cidade de Cubatão, da Vila Siri, pegou e falou: caraca, que show, te encontrei aqui, no mesmo fornecedor, que bacana. E pessoas pensavam que eu era metido, né? Mas não, o cara até mesmo pegou e falou: nossa, eu tinha uma impressão totalmente errada de você, você não é assim, mó simpático, conversa com a gente. Ele me pediu algumas dicas e eu passei também, porque tudo que a gente mais precisa quando está começando é de apoio, de dicas também, para a gente conseguir seguir e ter uma base do que a gente vai fazer dali para frente no nosso sonho, no nosso empreendedorismo, né? E vale enfatizar que você é um rapaz, né, um jovem da periferia de Cubatão. Sim, inclusive, sempre vi nos rolês de Cubatão, nos bailes, matinês também, gostava muito. E através da Belo Brigadeiro eu me desliguei dessa vida. Eu foquei totalmente na minha empresa e graças a Deus até hoje eu vejo os resultados disso. A Belo Brigadeiro me amadureceu muito, que até então tem dias que eu duvido que isso tudo é meu e está acontecendo, com apenas 22 anos. O nosso brigadeiro agora aqui já chegou no ponto, como vocês podem ver, ele já está com uma consistência bem mais densa, ó. Ele está bem grossinho. Eu passo a espátula no meio, tá vendo que abre um caminho? Esse daqui é o ponto de calda. Outro ponto também que a gente consegue ver. Eu pego a espátula e levanto, tá vendo que ela está caindo em blocos e está sumindo aos poucos dentro da massa do brigadeiro? Esse daqui é o ponto de calda. Aí um ponto muito importante, eu desligo o meu fogo e eu continuo mexendo, porque a gente tem que lembrar que o nosso fundo da nossa panela ainda está quente. Porque se a gente parar de mexer, o nosso brigadeiro vai grudar e ele vai queimar também. Aí eu continuo mexendo durante um minutinho, fazendo os mesmos movimentos circulares, passando nas laterais, fazendo assim com a ponta da espátula. E daqui a pouco o nosso brigadeiro já dá mais friado e a gente já pode jogar em cima do bolo ele quente mesmo. Isso, ó, meu brigadeiro ele ficou um pouco durinho, ele passou um pouquinho do ponto. Aí, caso a pessoa queira nesse ponto mesmo, com a calda um pouco grossa ou quer um pouco mais molinha, é só você colocar um pouquinho de creme de leite. Você joga assim mesmo a olho, você vai dando uma mexida, assim, com a espátula, com os mesmos movimentos que eu ensinei pra vocês, os movimentos circulares, que o brigadeiro ele volta pro ponto de calda, rapidinho. Tem que ter alguma temperatura para esse creme de leite?
Não, pode ser temperatura ambiente, pode ser ele gelado também, não importa. Isso, aqui ele já voltou pro ponto que eu quero. Ó, tá vendo que ele tá escorrendo bem liso, ó, ele tá bem brilhoso também. Agora vem a parte melhor, que é jogar essa calda em cima do bolo. Momentos de tensão na gravação. Muita concentração nesse momento. Tô vendo aqui os cinegrafistas babando. A produção babando. A jornalista babando. Eu também estou babando, porque eu ainda como doce. Você não enjoa? Não, pior que não, pior que não. Eu chego a enjoar, às vezes, de um sabor, de um item. Mas deixar de comer doce, o doce não sai da minha vida. Agora, gente, eu vou raspar aqui a panela pra gente poder aproveitar toda essa calda, pra quando for comer o bolo, ele tá bem recheado. Aí, ó, pra poder raspar, é só pegar a ponta e colocando assim pra onde eu quero jogar a calda, ó. Vou raspando assim, bem devagarzinho. E eu pego assim, ó, a minha espátula e vou jogando mais no bolo ainda. Isso. Eu venho com as costas da colher e vou espalhando assim sobre o bolo. O movimento vai e volta, vai e volta. Vocês podem ver, gente, que eu exagerei um pouco aqui, tá quase caindo no ninho, mas é para poder ficar bem recheado. Venho com as costas da colher e vou espalhando para frente, para trás e vou colocando sobre a ponta do bolo. Ó. Tá vendo que eu tô jogando para a ponta? Jogando sobre as pontas do bolo. Aqui é bem de vó mesmo, bem recheado aqui, tá até caindo. Isso, vou jogando. Vou girando o bolo também, pressionando a colher, ó, sem tirar. E eu passo aqui nas laterais para poder espalhar melhor a calda. Isso, vou espalhando. Vou girando o bolo ao meu favor. E vou, ó, com movimentos leves. Se eu apertar muito, a massa pode vir sobre a colher. Aí eu vou, ó, passando em volta do bolo, vou girando ele, para poder ver aonde está comendo as caldas. Aqui a gente pode ver que está bem recheado mesmo, o pessoal que vai se acabar de comer. Pronto, nosso bolo está com a nossa calda de ninho e eu decoro a minha escolha. Coloco o creme de avelã em zigue-zague, ou coloco o leite em pó assim, fazendo como se fosse uma pitada de sal, mas com bastante leite em pó, fica maravilhoso. Na sua casa, se você tiver uma peneirinha dessa, você pode pegar ela, colocar bastante leite em pó e você vem assim, ó, colocando sobre o bolo. Aí você vem assim, ó, dando umas batidinhas de leve, o seu leite em pó ir caindo sobre todo o bolo. Coloca bastante leite em pó também, que ele dá um sabor incrível. Na hora de você passar a colher e colocar na sua boca, nossa, fica perfeito. E tá pronto o nosso vulcão com creme de avelã, pão de ló branco e o brigadeiro de ninho da Bela Brigadeira. E estamos chegando ao fim do Feito em Casa. Mas calma que eu vou fazer uma invejinha pra vocês e experimentar esse bolo que deixou todo mundo aqui com água na boca. Vamos ver. Assim? Pode contar um pouquinho maior. Isso. Isso. Aí quando você pegar embaixo, você vai ter bem no meio, que quando você subir vai vir a Nutella. E como eu não sou boba nem nada, muita Nutella para compor esse bolo, que eu tenho certeza que tá uma delícia. E bom, posso experimentar? Eu tava comendo. Pode, com certeza. Vou experimentar esse bolinho. Vamos lá. Eu tô muito nervosa. Eu estou nervosa. E bom, agora vamos para a parte que interessa. E assim, que eu tô esperando desde que eu tô vendo ele fazendo aquele brigadeiro, que é experimentar. Vamos lá? Bom, e como a gente tem uma equipe que tá aí atrás das câmeras, que também tá ansiosa para provar esse bolo, vamos encerrando por aqui. Agradeço a todo mundo que assistiu e também
ao Thiago, que abriu as portas do seu espaço para ensinar a gente a fazer uma calda perfeita para comer em casa. Muito obrigada, Thiago. Eu também quero agradecer a vocês da TV Câmara Cubatão por ter dado esse prestígio pra gente, tá podendo mostrar nossas receitas e ensinar para mais pessoas também, né, para poder adoçar o dia de vocês. Muito obrigado mesmo, viu? E é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau!